Bom dia, meus irmãos. Chego para cá. Deus abençoe a todos. Iniciando aqui um vídeo onde eu vou conversar com meus irmãos sobre algo muito sério, baseado na Bíblia, pré-julgamentos, e prometo que não haverá condenação, nem apontamento para ninguém. A intenção nunca é essa. Nós não vamos falar nomes de ninguém aqui. Vai ser um momento muito especial onde a gente vai orar. Tenho certeza que pessoas podem ser curadas hoje aqui em nome de Jesus. São temas que, se quiserem partir para polêmica, vai ter gente para fazer polêmica, mas quando você vem não somente com as intenções, mas com os atos, que não é para polemizar, mas sim para cuidar, para amar, para estudarmos juntos, isso é muito importante, tá? Então, isso vale a pena. Dessa forma vale a pena. Bom dia, a paz. Bom dia, mano. Pré-julgamento, é isso aí. Já prepara a Bíblia aí já em Efésios 4, 11, depois 1 Coríntios 15, 9, como falei. Eu não sei fixar, mano. Eu não sei fixar. Eu não sei mesmo. Eu acho que é pré-julgamentos. Eu não sei fixar. Não, calma aí, deixa eu ver se eu consigo. Desativar, copiar link, compartilhar. Deixa eu ver se é isso. Pior que eu não estou conseguindo. Alguém me ajuda, por favor, a fixar? Alguém me ajuda? Como é que faz para fixar? Pior que eu não consigo. Clica no comentário, vai aparecer. Ok. Eu escrevo o comentário, não é isso? Isso. Julgamento. Ok, consegui. Cara, consegui. Glória a Deus. Que lindo. Obrigado, Victor. Obrigado. Quinta-feira a gente tá junto, tá? Amém. Mas antes eu queria orar com meus irmãos, tá bom? Vamos orar juntos? Em nome de Jesus. Pai amado, obrigado por cada irmão que entrou aqui, Pai. Não os conheço e isso só me dá o direito de uma coisa: orar por cada um. E ainda que eu conhecesse, também orar por cada um deles. Obrigado porque nessa manhã o Senhor reúne pessoas simples, com o coração sedento por Ti. Senhor, é assim que eu vejo, é assim que eu acredito. Porque eu acredito no poder da oração, na força do Teu amor e na leveza e na imensidão da Sua graça. Jesus, nos abençoe nessa manhã. Nós queremos iniciar um dia hoje determinados a sermos pessoas melhores em Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E então queria começar com vocês cantando uma canção, que é um culto. Vamos iniciar cantando louvor. São como os sussurros do céu quando estou chorando pra Ti, o grito de uma alma. Ninguém na terra é capaz de ouvir. É bem mais fácil alguém apontar os erros que existem em mim, mas o Senhor me faz que me ama mesmo assim. É tão difícil aqui ser feliz. Pra cada eu há um tribunal. Ainda bem que dentro de mim Tua presença é o meu hospital. Tu
socorro bem presente pra ti. Novo coração transplantou, já cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que a minha alma chorar, com sintomas que o mundo causar, novamente vou sorrir no final. Tua presença é o meu hospital. Vamos lá. Se é tão difícil aqui ser feliz, pra cada erro há um tribunal. Ainda bem que dentro de mim sua presença é o meu hospital. Tu és a medicina do céu, socorro bem presente pra mim. Um novo coração transplantou, já cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que a minha alma chorar, com os sintomas que o mundo causar, novamente vou sorrir no final. Sua presença é o meu hospital. Tua presença é o meu hospital. Tua presença é o meu hospital. Deus cuida de mim, na sombra de tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu não estou sozinho, não vivo sozinho, porque Deus cuida de mim. Me ajuda a cantar, ela vai lá. Oh, oh. Deus cuida de mim, na sombra de tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu não estou sozinho, não ando sozinho, pois Deus cuida de ti, cuida de ti. Deus cuida de ti, cuida de nós. Descansa nele, confia nele. Deus cuida de você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus cuida de mim, Deus cuida de ti. Deus cuida de nós, Deus cuida de mim. Deus cuida de ti, Deus cuida de nós. Deus cuida de ti. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus está contigo. Pai, abençoe cada vida aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Senhor amado, seja com cada pessoa que está aqui agora nessa live, Jesus. Olha, querido, o conteúdo é do Espírito Santo, porque vem da palavra. E a palavra sem o Espírito, a letra sem o Espírito não funciona, ok? A letra sem o Espírito não funciona. Vamos lá. Pré-julgamentos. O que seria pré-julgamentos? O que é o pré-julgamento? O mundo, ele vai naturalmente lidar com pré-julgamento, que é uma coisa que parte da nossa carne, é algo humano, mas algo maligno, ok? É algo maligno, mas que habita na carne, até porque a nossa carne, a palavra do Senhor disse, através de um homem sábio, cheio de Deus, que em pecado fomos concebidos, ok? Então, a nossa carne, ela tem essa tendência a julgar, a fazer pré-julgamentos. Tanto é que os maiores julgamentos ocorrem por causa, baseado na pessoa, não por causa dela, por causa de nós. Nós nos julgamos, nós nascemos lidando com tantas coisas.
e muitas coisas pesadas, ok? É uma criança que ela nasce num bairro bem inferior e ela tem muita vontade de ir para um bairro de uma classe média, uma classe alta, mas ela às vezes ela faz o seu julgamento. Olha, eu não sou capaz, eu tenho que ser desse jeito, eu não sou capaz de ir lá. Ou às vezes ela vai apontar para aquele bairro da classe média, ela vai falar que aquelas pessoas são metidas, e aquela pessoa cresce dessa forma, né? Se ela não tiver uma educação para poder pegar a carne, sabe, tratar na carne o espírito daquela pessoa, ela vai crescer um verdadeiro tribunal. Então, o que é pré-julgamento? Você provavelmente fez pré, e lá no prézinho você começou com seus 4 anos de idade, alguns 3 anos de idade, eu não sei, mas é um ensino que já começa, só que aquilo ali é algo que dá certo, ok? Falando de pré para coisas boas, pré-ensinamentos, olha que bacana. Agora vamos falar do pré-julgamento, ok? Não é como uma criança que vai fazer uma pré-escola, um pré-ensinamento, que ela está no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo aquilo que não é duvidoso, é certo, apontando para o futuro, tá? Pré-julgamento é o que? Você aponta para o futuro, condena e você antecipa as coisas. É uma opinião e não é uma resposta. É uma opinião, não é algo consumado. Em outras palavras, você consuma algo sem saber. O pré-julgamento é quando a gente fala daquilo que não sabe, apenas tendo alguns sinais. E falando de sinais, sinais não são provas, tá? Sinais apontam para algo que vai ser consumado. Só para você entender o que são sinais, Jesus ele fez sinais e maravilhas, mas ele teve muita paciência e amor, e ele compreendeu aqueles que não entenderam. A cruz se revela, na cruz se prova. Então Jesus, mesmo ele fazendo sinais e maravilhas, ele entendia que as pessoas não entendiam ele. 12 homens não conseguiam entendê-lo perfeitamente, ok? Pedro, às vezes, liderando aquela turma, falava: esse é o Filho de Deus, tu és o Cristo. Mas virava e mexia, Pedro não entendia isso completamente. Então, sinais não são provas, sinais apontam para uma prova. Agora, trazendo para o pré-julgamento, a gente tem que entender que nós temos que entender que nós não fomos constituídos juízes. Aqui que está isso é um estudo que eu quis fazer para mim, sabe? Juízes, nós não somos juízes. O juiz, ele julga a causa e condena a pessoa e dá o veredito, ou ele libera a pessoa. Nós não somos juízes, ok? E nós temos uma mania de sermos pessoas que cuidamos de emoções dos outros, né? Nos intitulamos às vezes. Existe o coach que eu respeito, que é legal fazer o coach emocional. Mas percebe que nem um psicólogo ele entra no quarto escuro de alguém. Já percebeu que o psicólogo ele tem todo um trabalho antes de qualquer coisa, antes de determinar algo no paciente? O psicólogo ele cuida, ele estudou para aquilo. E às vezes nós temos uma habilidade para falar, uma oratória perfeita, sabe, entre aspas, e nós queremos fazer o trabalho de um psicólogo. Aí vem a questão: o pastor, que ele entende que ele é um pastor, ele não vai ocupar o espaço de um psicólogo. E o psicólogo, ele precisa respeitar o pastor. Eu fui no psicólogo uma vez, ele falou: olha, eu vou falar com um psicólogo, eu não vou falar espiritualmente, porque eu não sou pastor. Olha aí que bacana. Como que a gente, caminhando com as coisas certas da forma certa, a gente evita tantas coisas ruins na vida, nas nossas vidas. Um psicólogo virou para mim e falou: eu não vou misturar as coisas, que eu tentei misturar. Falei: ó, eu sou crente, eu oro. Não vou misturar, porque eu não sou pastor, eu sou psicólogo. Senão eu vou acabar fazendo pré-julgamentos. Eu vou tratar essa enfermidade sua de forma errada. Entendeu? Que nós não podemos pegar as pessoas e falar: olha, o que você está vivendo é isso.
Não pode, ninguém. Ah, eu sou um cara que eu tenho habilidade e eu tenho um conhecimento aguçado, eu vou determinar. O que você está vivendo é isso, cara. Você faz. Não podemos. Acabamos ali de iniciar algo que aponta para um pré-julgamento. Então, o psicólogo, ele não entra no quarto escuro, ele fica da porta, acende a luz, observa e ele luta, ele trabalha para que a pessoa se levante da cama, saia do quarto escuro sem ele entrar lá, tá? Pastor, é homem de Deus, o que ele faz? Ele ora com aquela pessoa, abraça aquela pessoa, caminha com aquela pessoa, mas ele não tenta ser um psicólogo. Ele ora no mundo espiritual, usa a palavra, traz o conhecimento, vai até onde permite, ele como conhecedor da palavra, trabalhando isso com a parte humana, ele vai sim humanizar, mas vai espiritualizar, e quando ele chegar na parte humana, ele vai lá, cara, isso não é para mim. Se esse pastor ele não é formado, se você não é formado, se eu não sou formado em psicologia, não vai de qualquer jeito, senão você vai acabar entrando. Olha só onde você entra e se dá mal. Você vai acabar entrando no quarto escuro, porque você vai acabar fazendo um trabalho de um psicólogo, sem ser formado, sem ser psicólogo, e depois quando você entra no quarto escuro, aquela pessoa, além de deitada, faz você deitar com ela. Aí você deita no mesmo lugar que ela está. Aí você acaba contraindo a doença que ela tem. Aí quem fica doente é você. Por isso que nós vivemos uma época de muitas pessoas enfermas dentro da igreja e que poderia evitar essas coisas. Por quê? Às vezes eu quero ser um líder espiritual e eu não quero só orar com aquela pessoa e ler a palavra. Cara, um abraço. Sabe qual é o maior sermão de quem lida com essas pessoas? Ouvir e depois orar. Analisar e orar, responder, mas depois que você ouviu, orou com aquela pessoa. E se você perceber que ali é uma depressão, é um trabalho que precisa ser tratado com psicólogo, o pastor tem que ter humildade, ou o líder, não é só pastor não, todo líder tem que ter a humildade de falar, cara, não é para mim, eu vou te indicar a um profissional que trabalhou, ralou, se dedicou e tá lá para poder curar você, te ajudar. Até porque nós temos que entender que homens de Deus precisam separar essas coisas. Lucas, ele não é só um cara que escreve, ele é um doutor, ele é um médico, e Deus também gerou médicos, Deus abençoou os médicos, eles precisam trabalhar. Gente, é isso. Eu fiz essa introdução para falar sobre o pré-julgamento. A gente vai falar hoje sobre o pré-julgamento. Amanhã nós vamos falar como se policiar para não fazer pré-julgamentos, para a gente não ser essa pessoa que faz pré-julgamentos, porque, como eu te falei, não estou aqui para acusar, nós vivemos isso na carne, cara, é um mal que está aqui, tá? Que a gente não precisa fazer desse mal um mal necessário. E depois amanhã nós vamos falar como vencer os pré-julgamentos apontados a nós, ok? Então vamos lá. Pré-julgamento é aquilo que eu antecipo sem ter provas. É uma opinião, e opinião, cara, eu não posso dar na vida das pessoas se elas não me pedem. Então, primeiro ponto, pré-julgamento é a gente decidir falar algo, consumar algo sem saber, ok? Sem saber. Eu vou dar um exemplo de pré-julgamento aqui, tá? Pra gente iniciar. Imagina a irmã Lécia. A irmã Lécia, ela no mundão era uma mulher da vida, e ela ficava lá naquela esquina que a cidade toda conhece, a irmã Lécia. Aí a irmã Lécia, ela um dia entra dentro da igreja e aceita Jesus. A igreja toda chorou, abraçou a irmã Lécia. A irmã Lécia, ela vivia no ponto de prostituição, e a sua saia, seu vestidinho ou sua bermudinha mostrava as suas partes íntimas de uma forma bem exagerada, para atrair os homens da cidade ou outras pessoas, ok? A irmã Lécia aceita Jesus. Imagina que passa-se 15 dias, a irmã Lécia está indo na igreja, vai com aquela roupa melhor, põe uma roupa de crente, uma roupa bacana, só que depois a irmã Lécia, ela começa a ficar fraca, ela já não está indo na igreja mais. Aí de repente a irmã Lécia aponta na igreja, depois de 2 domingos que ela não foi, ou 2 quinta-feiras, não sei. Quando ela chega na igreja,
Aí alguém fala assim, ixi, a irmã Lécia chegou, e ela chega com o vestidinho que ela usava, um dos vestidos que ela usava no ponto de prostituição. Esse vestido não é o mais exagerado, mas vamos dizer que ele tem um lascado, que ele mostra uma parte. Irmã Lécia, ela vem, ela já vem fazendo o julgamento dela, tipo, pô, eu não posso usar isso aqui, cara. Imagina, por que eu falei que o pré-julgamento começa em nós? Porque naturalmente ela já olha para a sociedade e se julga, mas daqui a pouco eu vou falar que não é por causa da sociedade, é por causa dela. E ela entra na igreja já enfrentando um gigante interno. Aí a irmã Lécia, ela senta lá atrás, tá? Aí, algumas esposas dos maridos olham e não gostam daquilo, e chega até falar no final do culto para a irmã Lécia, olha só, irmã Lécia, você agora é uma nova criatura, e você precisa usar uma roupa melhor. Infelizmente isso não é roupa de crente. O que essa pessoa deveria fazer? Falar isso com a irmã Lécia? Ou sentar com a irmã Lécia, tomar um copo d'água, conversar com a irmã Lécia, não é saber o porquê ela não vem à igreja, mas saber como é que ela está. Olha que estratégia, olha que legal. Não vamos falar o que faríamos no lugar de Cristo, vamos falar o que Jesus faria em nosso lugar, no lugar daquela pessoa que julgou a irmã Lécia, que chamou a atenção da irmã Lécia. Será que Jesus, sendo ele o maior, o rei da glória, o conhecedor de todas as coisas, ele não chegaria, estudaria a história da irmã Lécia para poder falar alguma coisa? Aí alguém pode dizer, mas Jesus sabe de todas as coisas. Aí que está o segredo. Sendo Deus o que sabe de todas as coisas, não mata, não machuca. Então, se nós não sabemos de todas as coisas, é aí que a gente não deve fazer pré-julgamentos. Entendeu que o maior equívoco na história é esse. Jesus, com certeza, ele é santo, eu não sou. Ele não atacaria a irmã Lécia, ele não chamaria a atenção dela, não vergonharia. Mas eu fui humano. Cara, essa palavra eu sou humano, eu sou gente, é muito mais vitimismo do que uma defesa. Não, mas é aí que está o segredo. Quando nós não somos deuses, e nós não somos deuses, é aí que a gente não tem que chegar dessa forma, nem fazer pré-julgamento. É aí que a gente tem que procurar o nosso lugar, analisar a irmã Lécia, não para falar da saia dela. Meu Deus, ela aceitou Jesus há 3 meses atrás, ela está sumida há 1 mês, calma aí, o que ela precisa é do meu abraço. Ela já não está se aguentando por dentro, porque foi difícil ela entrar dentro da igreja com essa saia lascada, mostrando essa coxa dela, com essa camisinha. Calma aí, irmã Lécia, como é que você está? Deixa eu te dar um abraço. Aí, quem sabe, ali é o momento daquelas pessoas que trabalham com cura interior, cara, chegar e entrar na casa da irmã Lécia. Entenda uma coisa, a irmã Lécia na igreja é uma estratégia muito forte, mas a igreja entrar na casa da irmã Lécia, isso sim é o propósito. Aí você vai na casa da irmã Lécia, aí você vai entender que a irmã Lécia, possivelmente, ela já não está mais vivendo do dinheiro que ela ganhava na rua. Ela não está vendendo mais o seu corpo. Se ela não está vendendo mais o seu corpo, não está entrando dinheiro. Cara, é tão simples a gente também começar a imaginar e fazer uma presciência para o bem. A presciência é isso. Que tal inverter? Não fazer o pré-julgamento, mas fazer uma presciência. Um pré-cuidado, imaginar que aquela mulher está com aquela saia curta, quem sabe ela era uma prostituta, ela vendia o seu corpo, mas agora ela não, imagina que ela não tem mais dinheiro entrando na casa dela, e não é fácil essa mulher conseguir um emprego na cidade. Meu Deus, a graça mandou um presente para a nossa igreja, a irmã Lécia foi, cara, e ela venceu o gigante de ir com uma roupa íntima que ela tinha, mostrando as suas partes íntimas, uma roupa extravagante. Chega perto da irmã Lécia e você às vezes vai perceber, às vezes nós vamos entender que a irmã Lécia só tinha aquela roupa. E aí que tá, muitos têm tantas roupas legais, podem comprar tantas roupas, pode até dar uma roupa para a irmã Lécia, mas
infelizmente, algumas pessoas, elas fazem o pré-julgamento, que a irmã Lécia, ela está ali e não mudou de vida, e vai, na verdade, a roubar o marido de muitos. Cara, foi um terrível gigante que ela enfrentou para entrar na igreja. Aí eu quero falar para você que isso aí são coisas que acontecem naturalmente. Muitas pessoas são doentes e machucadas na casa do Senhor por isso. A igreja é um hospital. O hospital é um lugar de esperança. É um lugar onde as pessoas morrem, mas elas morrem porque deu o seu melhor. Recebeu um tratamento, lutou. E ali, meu irmão, em Cristo Jesus, morte para nós é um descanso. Mas a igreja é lugar de esperança. A gente precisa vencer esse pré-julgamento em nós. Aleluia. Vamos lá. Como que fica o coração de alguém que faz pré-julgamento? Primeiramente, julgamento tem a ver com tribunal. Cara, você já entrou no tribunal? Um tribunal é muito pesado. Tribunal tem testemunhas. E ali até você saber quem é a testemunha verdadeira e a falsa. É uma loucura. Primeiramente, quem faz pré-julgamento está transformando a sua mente, o seu coração, o seu corpo no tribunal. E tribunal é pesado demais, meu. Cara, pergunta ao juiz como que ia entrar no tribunal, cara, por mais que ele já acostumou. Cara, é pesado. Pergunta para aquele que já foi levado a julgamento como que é pesado. Pergunta para aquela pessoa que provou a sua inocência, por mais que ela saiu sem culpa, meu, foi pesado. Pergunta para aquele que vai testemunhar, não é fácil, ainda mais a testemunha que às vezes recebe até um dinheiro para testemunhar de forma falsa. É pesado. E aquela pessoa que é testemunha verdadeira, que falou a verdade, ele vai, mas é pesado. Tribunal é pesado. É muito pesado. Fazer pré-julgamento é exatamente você se tornar um tribunal. Você vai ter que condenar ou você vai ter que liberar. Quem é que liberta? Jesus. Quem é que condena? Deus. Eu não estou falando aqui de julgar os atos errados de ninguém, não, pelo amor de Deus. Eu estou falando de pré-julgamento mesmo, entendeu? Opinião, sem verdades, apenas aquilo que você fala, que nós falamos do outro, é sem ter provas. Cara, ser tribunal é pesado. Fazer pré-julgamento é virar um tribunal. É muito pesado, gente, não é fácil. Então a gente precisa entender que quando nos tornamos pessoas que fazem pré-julgamentos e determinamos isso para a nossa vida no dia a dia, nós vamos andar pesados. E mais, tribunal tem a ver com acusação. Não é fácil, cara. Você tem que provar a sua inocência, já é pesado. Agora imagina quem acusa. Meu, acusação tem a ver com Satanás. O diabo veio para acusar, gente. Matar, roubar e destruir, mas ele acusa. Quem é que acusa? O diabo. Quem é que aponta o dedo para acusar? O diabo. Quem é que condena sem prova? O diabo. Imagina Jesus lá na cruz, diante de uma condenação. Cara, aquela galera ficou pesada demais. Jesus foi morto. Diante de uma condenação, ele era inocente. Olha o peso que Jesus teve que assumir. E às vezes a gente quer assumir esses pesos todos ali, o peso da multidão julgando, o peso de Herodes, o peso de Pilatos que ficou neutro, o que sabia da verdade, mas fica neutro, e ficar neutro é muito difícil, não é fácil, é um peso também que ninguém consegue carregar. Um dia a gente pode falar disso. Cara, ser um tribunal é fazer pré-julgamentos. E ali, meu irmão, você vai ter que lidar com balança. Dos pesos, duas medidas. Aí eu te pergunto, nós somos preparados para fazer pré-julgamentos? Não. Às vezes uma pessoa anda tão pesado que ela leva para dentro de casa o peso desnecessário. Isso ataca a sua família. Aí você vira um pai pesado para o seu filho, você vira uma mãe pesada para a sociedade, para você mesma. Não é fácil não, cara, porque fazer pré-julgamento é ser um tribunal. Aí depois, para piorar ainda, não é um tribunal que julga no tempo certo, é um tribunal que julga de forma equivocada. Não é fácil. O diabo é acusador. E quando a gente acusa sem provas, nós estamos fazendo o papel do
Diabo. É muito sério. Aí, característica de algumas pessoas que fazem pré-julgamentos. Elas perguntam, isso aqui não é um pré-julgamento, isso é uma verdade. Elas perguntam não para ouvir a verdade, e ainda que seja não a verdade, mas elas não perguntam para ouvir o que é necessário, elas perguntam para ouvir aquilo que elas desejam. Pessoas que cometem pré-julgamentos, elas não perguntam para ouvir a sua opinião, o que você tem a dizer. Elas perguntam para ver se o que você vai falar tem a ver com o que ela pensa. E se você falar o que ela não pensa, tchau, você não serve para ela. Características de pessoas que fazem pré-julgamentos. Elas se comunicam com você, envolvem você no assunto, mas não é para ouvir o que precisa, é para ouvir o que deseja. Características de pessoas que fazem pré-julgamento, que vivem isso. Elas se comunicam com muita gente, mas elas só se cerca. Traz para perto dela pessoas que concordam com tudo que ela faz. É o melhor amigo, até no dia que aquela pessoa falar, eu não gosto do seu cabelo. Uma vez que ela perguntou. Até no dia que aquela pessoa falar, olha, você maltratou aquele pequeno, eu não gostei. Até no dia que essa pessoa falar, olha, eu não queria que você brincasse assim mais comigo, porque eu tenho um complexo, você está me machucando. E aí, filho? Você lembra do jovem rico que não aceitou o que Jesus falou? Então, aquele jovem rico é o perfil de gente que faz pré-julgamentos. Você sabia que o jovem rico, ele assistiu a criança receber de Cristo isso aqui, ó, olha, deixe vir a mim as criancinhas, era o reino dos céus. Aí ele tinha dinheiro, ele fez um pré-julgamento, calma aí, pô. E eu tenho dinheiro, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço para entrar no reino dos céus? Então, ele fez um pré-julgamento baseado naquilo que ele tinha. Jesus vai confrontá-lo. E aí ele não vai querer seguir Jesus. Então, essa é a característica de pessoas que fazem pré-julgamentos. Elas podem ter a maior riqueza do mundo, mas vão andar pesadas. Ok? Diferente do cego Bartimeu. Olha que bacana, cara. Olha que legal. O camarada, ele poderia falar, não, eu sou isso aqui. Eu sou um cara que eu sou cego, eu sou miserável. Não, mas ele conhecia a história de Cristo e foi. E Cristo viu a sinceridade do coração dele e falou, não, vem caminhar comigo, velho. Vem cá, o que você quer? O que quer que eu te faça? Eu quero ver. Cara, Jesus não acusou se ele estava com interesse só em ver. Jesus já percebeu antes que ele havia chamado Jesus filho de Davi. Ele acreditava na história de Cristo. Olha que bacana. Então, essa é a característica de pessoas que fazem pré-julgamentos. Elas andam pesadas. Elas não têm amigos verdadeiros, é porque elas precisam de pessoas que concordem com elas em tudo. A pessoa não pode estar mal naquele dia, tem que estar rindo das suas piadas. Eu aprendi a ter amigos que não ri da minha piada. Eu aprendi a ter amigos que não concordam com tudo que eu penso. Cara, eu amo os meus amigos que me falam a verdade. Teve um dia, não sei se ele está aqui, o Stefano, ele falou, Anderson, tem algo que você faz que pode ser por vaidade. Cara, ele me falou aquilo, eu fui para o quarto leve, feliz, porque o que ele falou foi a verdade. Às vezes a gente faz muita coisa legal, mas é porque a gente quer ser vaidoso com nós mesmos, conosco mesmo. Então ele me falou uma verdade, eu fui para o quarto e até hoje eu agradeço por ele me falar essa verdade. Não estou falando que eu não faço pré-julgamentos, mas eu estou falando que eu sou leve também, porque eu tenho amigos que olham no meu olho e falam, cara, o que você está fazendo pode ser assim aí, não seria? Cara, que legal. Agora eu quero falar para vocês onde vocês se encaixariam para não viver esse pré-julgamento. Abra a palavra de Deus comigo aos Efésios 4,
versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11. Está aqui na Bíblia, tá? Como na igreja, a gente ser alguma coisa e viver algo, sabe, que ajude as pessoas sem fazer o pré-julgamento, para que Deus, mais antes, Deus nos constituiu a seres que têm um senso de justiça. Bem-aventurado aquele que tem sede de justiça. Claro, eu vou falar para você que Jesus, ele ama a verdade, o sede de justiça, sede da verdade. E a verdade, quer saber, é que Deus não nos constituiu juízes, cara, nem advogado. Abra a palavra de Deus em Efésios 4, versículo 11. Paulo vai falar: ele mesmo deu uns para apóstolos. Olha que bacana. Anderson, o que eu sei, aonde eu me encaixo na igreja? Apóstolo. Cara, você pode ser um apóstolo. E outros para profetas. Ser profeta, ler a palavra, pregar a palavra de Deus, ser profeta de Deus. Olha que maravilha, quantas funções na igreja para a gente hoje viver na casa do Senhor e fazer com que o reino de Deus se expanda, cara, de amor. E outros para profetas, meu Deus do céu, olha que lindo. E outros para evangelista, nada melhor que evangelizar. Mateus evangelista, Marcos evangelista, Lucas grande evangelista, João evangelista. Você não vê esses homens fazendo pré-julgamentos, eles são evangelistas. Evangelizar é divulgar o amor de Deus, divulgar a carta de Deus, divulgar o evangelho de Cristo, o evangelho de salvação, boas novas, dar boas notícias, ser um arauto do Senhor. Ok? Lucas fala que o Paulo, ele é um arauto do Senhor, né? Se não me engano é isso, mas se não for, me corrige. Vamos lá. Ele e outros pastores e doutores. Olha que bacana. Cara, eu não sou pastor, eu não sou doutor, mas seja evangelista. Aí, eu queria que você fosse comigo lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 12, 29. 12, 29. Olha o que Paulo vai falar agora, a igreja de Corinto. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Olha, primeiramente apóstolos. Olha que lindo isso aqui. Vamos chegar lá. Primeiramente apóstolo. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores. Depois, operadores de milagres. Depois de milagres, depois dom de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagre, têm o dom de curar, falam diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Ele não está julgando quem tem dom. Algumas pessoas, às vezes, podem interpretar de forma errada. Ele está metendo pau em doutor. Não, Paulo não está descendo por rede, ele não faz pré-julgamento. Gente, Paulo não faz pré-julgamentos. Paulo julga a ação errada, ele julga a ação errada de Pedro, ele julga a ação errada da igreja, mas ele ama Pedro, ele ama a igreja. Paulo não faz pré-julgamentos, Paulo não é juiz, cara. Aí ele vai falar: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Que caminho é esse? O amor. Aí você me pergunta: Anderson, como é que eu me comporto na igreja? Então, cara, você pode ser o que for, você pode ser doutor, você pode ser pastor, você pode ser evangelista, mas pelo amor de Deus, faça isso buscando fazer com amor, porque se não tiver amor, a gente vai fazer pré-julgamento. Aonde está o segredo para o pastor, para o evangelista, para ele não matar a gente, para ele saber cuidar das pessoas? Fazer com amor, porque o amor é equilíbrio, o amor nos ajuda a suportar a falha do irmão, o amor não faz a gente olhar para o erro do irmão, o amor faz a gente olhar para dentro de nós mesmos, e a gente percebe o quanto somos falhos, e a gente não faz pré-julgamentos, cara. Aí, olha que interessante aqui, Paulo é o que fala em Efésios 4, 11, sobre ser apóstolo, e aqui ele vai falar novamente em 1 Coríntios 12, 29,
Porventura são todos apóstolos, mas antes, vai no 28. E pôs Deus na igreja primeiramente apóstolo. Paulo fala primeiramente apóstolo. O que Paulo é? Um apóstolo. Agora vamos dar uma olhada em Coríntios 15, 1 Coríntios 15, 9. Isso, 9. Paulo diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Por que esse cara não faz pré-julgamento? Cara, antes dele ser apóstolo, ele era um perseguidor da igreja. Mano, por que a gente não pode julgar? Nós já perseguimos tanta gente nessa vida. Antes de sermos cristãos, antes de andarmos na luz, lá da escuridão a gente tacava pedra em quem estava na luz. Olha o que Paulo está falando, isso é sério, cara. Paulo é um camarada que não concorda com nada de errado, mas ele ama, cara, aquele que pratica as coisas terríveis. Ele ama a alma de alguém, ainda que esse alguém praticou algo tão terrível. Paulo estava diante de uma igreja, vivendo, cara, o ministério corrupto, mas Paulo, ele não condena ninguém. Ele pega aquelas pessoas com tanto amor, com tanto carinho, e fala: olha, vocês podem fazer tudo isso aí, pode ser profeta, pode ser o que for, mas por favor, busque o algo mais excelente, que é o amor. E sendo ele, tendo o cargo que eu poderia ser o primeiro, o mais alto apóstolo, ele fala o quê? O que eu tenho recebi. Paulo é o mesmo que lá em Filipenses 2 disse: cara, precisamos considerar o outro maior que nós. Olha que forte isso. Que outro é esse? Cara, que seja uma mulher de programa, cara. Que seja o cara que, velho, o cara que acabou de sair da cadeia. O cara que está condenado. Paulo está falando isso. Olha o senso de justiça em Cristo, em Paulo. Não é ele condenar o outro, é ele se considerar menor que o outro, porque ele era um condenado e agora ele está com Jesus, livre para amar e não fazer pré-julgamentos. Não podemos atirar a pedra, cara. Aí tiramos a primeira, a segunda, a terceira. Era isso que eu queria falar com vocês. E é pesado. Muitas pessoas morrem por isso. Sendo Paulo, ele, o maior dos apóstolos, ele vai falar: eu sou o menor. Quando a gente se coloca como Paulo na história, na verdade a gente está tendo um grande sinal para a gente olhar para Cristo no Calvário. Paulo o tempo todo, ele olhava para a cruz. Ele não deixava só a cruz. Porque lá na cruz ele vai falar: condenado era eu. Oh, aleluia. E quantas pessoas morrem porque elas sofrem condenações de diversas formas, às vezes dentro da casa do Senhor. Sabe? Quantas pessoas elas desistem de caminhar na casa do Senhor porque ela só tinha aquela roupa. Ela foi condenada, julgada por aquela roupa. Não seria melhor chegar e bater um papo, trocar uma ideia? Dar um presente para aquela pessoa, averiguar se a situação dela está boa. Quantas pessoas são condenadas porque tem um carro próprio, cara? Lutou para ter o seu carro. São pessoas que elas estão livres. O peso maior não está sobre elas, está sobre aquele que julga. Ser o tribunal é pesado. E a gente precisa vencer isso. Eu queria que você guardasse essa palavra. É uma reflexão muito breve que eu queria ter com vocês. Eu quero terminar falando sobre Jesus. Jesus nos ensina para não julgar, porque Ele sabe que nós não temos a estrutura de sermos julgados da mesma forma que julgamos alguém. Isso quer dizer, quando a gente julga, a gente está prestes a colher o fruto daquele julgamento. Quando a gente julga o próximo, a gente também vai ser condenado. Você está disposto a ser julgado com a medida que você julga? E por favor, eu estou deixando bem claro que não se trata de julgar a ação errada. O nosso senso de justiça nos faz olhar para os atos errados. Mas até que seja errado, é preciso ter prova.
E quem somos para sair caçando prova de alguém? Se acontecer diante dos nossos olhos, se o teu irmão errou, ora por ele. Se o teu irmão fez alguma coisa de errado, cara, vá até ele. Ou ora por ele. Não leve a oferta para o Senhor sem antes ir até o teu irmão. A gente precisa andar mais leve. A gente precisa andar mais tranquilo. A vida não precisa ser esse peso para mim nem para você. Que possamos olhar para Jesus, lendo 1 Coríntios 15, versículo 9. Eu sou o menor dos apóstolos. Sabe que Paulo fala? Um dia Jesus morreu e ressuscitou. Antes de mim, ele apareceu para Pedro. Tem gente que veio antes, meu irmão, e abriu o caminho. E olha quem foi Pedro, um cara que negou a Cristo. Paulo não comenta, ele não se lembra da falha de Pedro. Ele comenta que Pedro foi um privilegiado, um abençoado em ver Jesus. Aí depois ele fala dos apóstolos, ele valoriza os apóstolos. Quem somos nós? Não importa. Percebe que Paulo é muito rico em conteúdo. E nem todos aqueles apóstolos tinham condição de ter o conhecimento de Paulo. Mas ele fala, antes de mim, Jesus apareceu a eles. Aí depois ele fala, Jesus também apresentou-se a uma multidão de 500 pessoas. Parte delas haviam falecido, mas outros estavam aqui. Ele considera até aqueles que morreram, aqueles que descansaram no Senhor. Paulo considera maior que ele aqueles que haviam descansado no Senhor. Paulo é alguém que respeita a história de alguém, respeita a história de alguém que não está mais entre nós. Olha que humildade. Aí depois ele fala, e antes de Jesus aparecer a mim, apareceu a Tiago. Ele considera Tiago menor que Tiago. Aí quando ele vai falar dele, que já é 1 Coríntios 15, 9, ele fala, quanto a mim, ele não fala dele. Cara, eu me arrepio todo, você se arrepia, eu me arrepio com isso. Quando ele vai falar dele, ele fala, eu sou o menor de todos esses aí. Você pode ser um apóstolo. Eu posso, segundo a palavra de Deus, quem sou eu, ai de mim. Mas se a gente assumir algum cargo na igreja, se a gente tiver alguma posição na casa do Senhor, cara, que seja não para fazer pré-julgamentos, que seja para amar, que seja para se considerar menor que aquela pessoa. Será que Paulo fez isso porque ele tem a capacidade de se colocar no lugar de alguém? Eu acho que não. Paulo ele é assim porque ele reconhece que o único que teve a capacidade de morrer no lugar de alguém é Jesus. Então aquilo não dá o direito dele julgar pessoas. Mas olhando para ele, olhando para Cristo, ele se sente um grande pecador, um dos maiores, aquele que perseguia o Evangelho de Cristo. E aí ele entende que ele não pode fazer pré-julgamentos. Não é o quanto eu sei que eu falo, é exatamente porque eu não sei de tudo. Eu me coloco no meu lugar, respeitando as pessoas. Oro pelas pessoas, não aceito os atos errados, mas eu oro por aquela pessoa que cometeu um ato errado. Até porque condenado era eu. E amanhã eu convoco a todos vocês, vou deixar essa live guardada, convoco todos vocês para a gente falar como lidar com o pré-julgamento em nós. Ainda que eu dei um resumão aqui, muito forte, eu vou falar sobre se colocar no lugar do outro, sendo que na verdade a gente nunca é o outro. A gente se coloca sendo nós, aí nós julgamos a situação do outro não pelo que ela faria, mas pelo que faríamos. Isso vai ser forte demais. Amanhã a gente vai falar disso aqui, tá bom? Tamo junto, Deus abençoe, para a glória do Senhor Jesus. Amanhã a gente vai estar junto. Eu aguardo vocês aqui. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor. 9 horas. Amanhã às 9 horas. Novamente. 9 horas. Chama mais pessoas. Tá bom? Isso. Temos que ser a mão que estende. Lindo demais. A mão que estende, não a mão que aponta. Tá bom? A mão que estende, é interessante que ela se coloca no lugar dos erros. Ela se estende onde tem erros. Mas ela abraça a pessoa que errou. Ok? Isso é muito forte, muito boa, tá bom? Vamos
conversando amanhã, então, às 9 horas. Vamos orar. Obrigado por tudo aí, tá bom? Deus abençoe vocês. Pai querido, abençoe cada vida nesse lugar, ser com cada pessoa. Nos ensina, Jesus, nos ajude. Nós não queremos ser um tribunal, Pai. Nós não queremos ser esse tribunal pesado. Nós não queremos ser, porque nós não temos essa estrutura. Nós não fomos preparados para isso. Nós não fomos constituídos, Senhor Deus, aqui, nem reis, para estar acima das pessoas. Simplesmente servos, lavador de pés. Nós somos constituídos, Senhor Deus, para a glória do Senhor Jesus. Em Ti, sacerdócio, Senhor Deus. Porque o Senhor é santo. Não porque nós temos uma santidade que sai pelos ventos do nosso nariz, nem pelo hálito da nossa boca. Ó Jesus, na verdade, se não for a Tua misericórdia, a Tua graça, estaríamos mortos. Nos ajude, Senhor Deus, a vencer esse tribunal dentro de nós. Esse tribunal, Senhor Deus, que ataca de dentro para fora e de fora para dentro. Nos ensine a andar tão leve, suave, como o Senhor é. Nos ensine tudo isso. Precisamos de Ti. Abençoa o nosso coração, a nossa mente. Abençoa os pastores, ovelhas. Abençoa aquela pessoa que nunca entrou numa igreja sequer. Abençoa aquela pessoa aqui, Pai, que tem a sua vida de luta na Sua presença para se manter na Sua casa. Mas abençoe também aquela pessoa, Pai, que já não tem força de fazer mais nada, ser com ela. Nos ajude, Senhor, nós precisamos de Ti. Quero ser como criança, Te adorar pelo que és. Declara aí, querido, vai lá. Voltar à inocência. O quê? Isso aí. Mas às vezes sou levado, desse jeito, pela vontade de crescer. Vamos orar. Oh, torno-me independente e deixo simplesmente de crer. Posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Abraça-me, abraça-me. Cante comigo, querido. Abraça-me em Teus braços de amor, oh Jesus. Abraça-me, nos ajuda, Senhor. Abraça-me, oh, abraça-me com Teus braços de amor. Aleluia, aleluia. Jesus te ama, querido. Ande leve, suave, com paz no coração. Não ande com os problemas dos outros, já basta o nosso problema. Ajude o outro, abrace o outro, mas não abrace a causa que você não consegue. Mas ore pela causa de alguém. Abraçar a causa do próximo é orar por ele, não é carregar. Jesus te abençoe. Tenha um dia lindo, tenha um dia suave, tenha um dia
cheio de paz. Que você possa no final desse dia falar assim: passou tão rápido. Porque aquilo que é tão gostoso parece que passa rápido, a gente quer mais. Que você não termine o dia falando: ai, demora a passar, tá chato. Porque o que é pesado parece que é uma eternidade de dor, de peso desnecessário. Seja resposta de Deus através de uma simples oração na vida de alguém. Jesus te abençoe. Eu guardo você aqui amanhã. Paz.